Estamos de volta com o tema climatização. E quem fala agora um pouquinho sobre isso são as arquitetas Janice Diógenes e Ana Miriam Machado. E o quadro Arquitetos à Mesa é com duas arquitetas do nosso estado, Ana Miriam Machado e Janice Diógenes. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos continuar falando sobre climatização, o tema do nosso programa de hoje. É importante projetar ambientes climatizados numa cidade quente como a nossa? Depende. Eu acho que nós, enquanto profissionais arquitetos, temos que procurar potencializar as nossas características naturais, mas nós temos uma questão que, diante da necessidade de uma vivência maior em ambientes onde o uso seja necessário, uma certa privacidade, termina tendo-se a necessidade não só de se climatizar, mas também digamos assim, de perder a transparência, com a área externa, principalmente nos apartamentos, que a gente vê que as pessoas hoje usam muito o espaço para estar, ver um filme. Então o uso desses espaços propicia geralmente um fechamento das aberturas das janelas, etc. E aí você vai ter que, no entanto, em outros ambientes que são necessários, que pode ser climatizado ou não, como por exemplo num quarto, quer dizer, se você tem um bom projeto com a questão da iluminação e da ventilação natural, você não precisaria climatizar. Então tudo vai depender do uso, de cada espaço que você está sendo projetado para a climatização. E o advento do ar-condicionado tipo split mudou a forma de se projetar uma ambientação? Com certeza, porque antes os ar-condicionados de gaveta eles restringiam muito paredes, espaços. Hoje os splits, além da economia da energia, a gente tem designs diferentes, economia de energia, e proporciona nós criarmos ambientes onde eles se encaixam. A gente já faz um projeto determinado para aquele uso, eles estão no local certo. Então, proporcionou, sim, diversidades bastante em projetos. Até porque, a questão do split, ele, além de ter todos esses fatores que vocês já colocaram, tem também a questão sonora, Ele possibilita, no ambiente um menor barulho, digamos assim, Então, você pode adequá-los em ambientes onde você precisa ter um silêncio para exercer uma determinada atividade, como, por exemplo, consultório médico de um cardiologista que vai fazer uma ausculta, que precisa ter nitidez, silêncio total, entendeu? Então, assim, por exemplo, os cassetes, eles se adequam bastante a esse tipo de uso, porque a questão sonora é quase que imperceptível, Então, eu acho que isso é uma das grandes vantagens da questão dos splits. Uhum. Bem interessante também essa história da manutenção do ar-condicionado, que facilitou muito a questão da máquina externa, a limpeza da máquina interna. Então, isso tudo facilita, principalmente no uso residencial, e de apartamentos, que antigamente todos tinham que ser de gaveta, na fachada influenciavam. Agora já existe, quando se faz o projeto, já se deixa o local das máquinas, a fachada fica limpa. Antes você, numa sala, as salas grandes, 70 metros, aí um ar-condicionado tem que ser quantos para vencer? Hoje não, a máquina de 60 mil já vence, faz o cálculo, Então, assim, foi muito legal, assim, a evolução do uso do ar-condicionado. Mas eu concordo com a Ana Miriam. O ar-condicionado, assim, quando a gente não pode utilizar a ventilação natural, porque a gente tem uma ventilação em Natal privilegiadíssima, ainda privilegiada. Então, assim, o uso do ar-condicionado é importante, pronto, acústico. Eu moro em apartamento, então, assim, se eu tiver numa reunião, eu preciso ter silêncio depois de um certo horário. Então, o ar-condicionado já ajuda, porque você fica fechado, O uso de janelas inadequadas, A gente não pode abrir tudo, como a Ana falou. Então, assim, ele possibilita... também tem momentos que atrapalha, Exatamente. E, por exemplo, o prédio, o que eu moro, se abrir totalmente, mesmo se abrir, você não consegue ficar com nada dentro de casa, porque o vento é muito leva. forte. Então, assim, existe dosagens que a gente pode fazer com ar-condicionado, mas a ventilação natural, para mim, na nossa cidade, é privilegiadíssima. Então, quando vocês estão projetando um espaço que seja climatizado, vocês geralmente procuram um profissional especializado de alguma loja? Sim.
Procuramos um profissional que entenda, né, de climatização e refrigeração, porque hoje existe uma série de fatores que influenciam. Se o ambiente pega sol da manhã e à tarde, se pega o sol da manhã. Então, assim, tudo faz a diferença. Né? A gente sabe o padrão, vamos dizer, que até... Exatamente. A gente sabe o padrão, né, que até 12 metros quadrados. Então, se ele pega só o sol da manhã, 7.500 BTU já passa, mas se pega só à tarde e de manhã, 10.000 é que passa. Mas como a gente fica, né, na dúvida, porque o ambiente... Melhor posicionamento. Então, quando o profissional vai lá, ele faz certinho. São tantos BTUs, pronto. Então, influencia pessoas. As pessoas, cada pessoa acrescenta nisso 600 BTUs. Então, se for uma clínica, se entra e sai, precisa usar cortina de ar. Então, assim, existe uma gama melhor para pegar um profissional que entenda, dar o projeto. Uma loja qualificada. Uma loja qualificada, certo? E aí, quando a gente dá o projeto e mostra o layout e faz o fluxo, ele diz exatamente quantas máquinas precisa e o número de BTU. Nada que trabalhar com pessoas especializadas. Cada um na sua área. Viram como é importante, então, contratar um profissional arquiteto para pensar em tudo, não é isso? Com certeza, né? O profissional, eu acho que aliado ao profissional especializado, né, numa situação como essa, é muito importante, porque às vezes não pensar em todos esses fatores termina sendo um projeto que muitas vezes não tem uma solução boa, né? Em termos depois de pronto não tem como voltar. Não tem como voltar, você não tem como refazer o projeto para adequar aquela situação. Além de ser um gasto desnecessário, né? Então é muito melhor começar acertando. Já tivemos clientes assim, que queriam colocar e não podiam, porque não tinham condições dentro do projeto. Pois é, então temos arquitetos maravilhosos na nossa cidade. Eu agradeço a vocês duas. Muito obrigada, Janice. Obrigada a você mais uma vez. E até a próxima. O Casa Mix faz agora outra pequena pausa. Voltamos em 2 minutos apresentando o belíssimo apartamento climatizado projetado pela arquiteta Mésia Araújo. Você vai conferir ainda mais 3 ambientes da mostra Off Collection 2011 da Oficina Interiores. Não saia daí!